Em 19 de junho de 2008, foi aprovada a Lei 11.705, que modificou o Código de Trânsito Brasileiro. Apelidado de Lei Seca, a legislação estabelece tolerância zero para a combinação álcool e direção. Passados 3 anos da sanção da lei, será que o número de acidentes diminuiu? A lei deixa brechas para a impunidade dos condutores? Muitas dúvidas ainda persistem sobre o assunto. Qual o índice de tolerância previsto na lei? O motorista pode se recusar a fazer o teste com o bafômetro? Em qual situação o motorista pode ser preso? São questionamentos que vamos fazer aos nossos convidados de hoje. Dr. Carlos Alberto Lubes Júnior, especializado em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, e Jaime Recena, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Distrito Federal. Agora, antes de começar o debate do tema de hoje, nós vamos assistir uma reportagem preparada pela equipe de jornalismo da TV Justiça. Com a intenção de preservar a vida e tornar mais rigorosas as punições para quem dirige depois de tomar bebida alcoólica, a Lei 11.705, apelidada de Lei Seca, foi aprovada em junho de 2008, modificando o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. No momento em que a Lei 11.705 surgiu no debate aqui da Casa, surgiu como medida provisória que proibia a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Nós transformamos ela no processo da alcoolemia zero, ou seja, nenhuma quantidade de álcool para poder conduzir o veículo. E uma modificação importante foi a imediata punição daquele motorista que recusa a se fazer o teste do etilômetro. E essa recusa passou a ter punição, porque anteriormente não existia uma punição efetiva, mesmo que fosse punição administrativa. A educação e a conscientização do motorista são a base da lei. O condutor que vai dirigir não deve ingerir bebida alcoólica. Esse é um dos objetivos da norma que trouxe para a sociedade um amplo debate. Eu acho que a lei seca é um troço necessário. Não se deve dirigir bebendo, né? Você sem beber, você já corre um risco de acidente, imagine você bebendo. A lei seca teve esse viés, de trazer para a sociedade um debate sobre um dos aspectos que prejudica, que estimula, infelizmente, esse índice enorme que o Brasil está entre os 5 maiores países com o número de mortes e acidentes. Então eu vejo que a lei estimulou esse debate, estimulou esse trabalho, levou o debate para dentro das casas, saiu só dos tribunais, levou para dentro das casas, levou para dentro dos bares, levou para dentro das festas, e isso já fez, ela está cumprindo o seu papel. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, desde a implantação da Lei Seca foram feitos mais de 2.500.000 testes de bafômetro em todo o Brasil. 57.902 motoristas foram multados e mais de 30.000 foram presos. Com base em informações do Detran no Distrito Federal, a aplicação da Lei Seca deu resultado positivo no primeiro ano. O número de acidentes fatais e mortes no trânsito diminuiu. Já nos últimos 2 anos voltou a crescer, mas o índice ainda é menor que antes da legislação entrar em vigor. Mas segundo os órgãos responsáveis pela fiscalização, mesmo com o aumento significativo das apreensões e autuações, a Lei Seca não conseguiu reduzir a violência no trânsito em todas as capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, o impacto da implementação da Lei Seca também foi eficaz nos primeiros anos. A taxa de mortalidade no trânsito registrou queda de 32,5%, de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, mas gradativamente o índice de acidentes de trânsito voltou a subir. Segundo especialistas, punições mais severas poderiam produzir resultados mais eficientes à lei. A Lei Seca faz 3 anos. 3 anos é uma criança ainda, está aprendendo a andar, está conhecendo o mundo. Nós temos que amadurecer isso, ela chegar com 10 anos e as pessoas já incorporarem isso como uma proposta, de um compromisso de comportamento. Um ponto polêmico em debate atualmente é a intenção de criminalizar o ato de dirigir alcoolizado. Eu acho sempre positivo, mas vejo com prudência porque uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. O problema é que às vezes você constrói uma proposta ideal que está longe da realidade, que está longe da aplicabilidade prática. Vamos conhecer um pouco mais sobre Lei Seca, então. Já você me permite começar com o Carlos Alberto? Claro, por favor. Carlos, vamos em respostas curtas, explicar a Lei Seca. Qual o limite que uma pessoa pode beber e dirigir no Brasil? Olha, o interessante de se iniciar o assunto Lei Seca é dizer que, muito embora ela traga a propaganda de tolerância zero, ela nunca foi zero. Porque desde o primeiro momento, desde o momento que ela foi promulgada, ela foi
houve também a publicação em paralelo de um decreto que já trazia a previsão da margem de tolerância. Essa margem de tolerância para o alcance administrativo, né, para penalidades administrativas, é de até 2 decigramas de álcool por litro de sangue. Que era a margem de erro do bafômetro, não é isso? A margem de erro do bafômetro. Na verdade, o bafômetro, ele ainda tem uma margem menor. Os 2 decigramas, eles atendem aos exames de sangue. Quando se usa o etilômetro, que é o famoso bafômetro, aí já cai para 1 decigrama, né? Então já é a metade. Então existe essa equivalência entre os diferentes exames, né? O de sangue e o bafômetro, que também se estende para o alcance penal, que aí já supera um pouco, vai para os 6 decigramas, né? Só a partir dos 6 decigramas passa a ser um relevante penal, quando no exame de sangue e em paralelo no etilômetro, no bafômetro são 3, é a metade. Em ambos os casos fica 3 décimos de miligrama, né? Fica-se 1 ano sem a carteira, paga-se a multa de R$ 957, se não me engano, só que no primeiro caso você não vai ser preso. É essa a diferença? Olha, há muitas variáveis aí, né? A variável primeira é soprou ou não soprou o bafômetro. Se não soprou o bafômetro, se não se submeteu a nenhum exame, é impossível, hoje, com a lei seca, e é por isso que se pode dizer que a lei seca deu um tiro no próprio pé, porque ela tentou ser de alto rigor e, com relação à esfera penal, ela foi totalmente equivocada, e há quem diga que ela privilegiou aqueles condutores que andam alcoolizados, ou muito alcoolizados. Basta ter a boa orientação de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Agora, se soprou o bafômetro e passou da margem de tolerância administrativa, né, recebe essa multa e também recebe a imediata suspensão da carteira. Claro, imediata eu digo depois do processo administrativo competente. Aí já há mais o primeiro espanto, né? Porque o legislador, ele sensível a essa catástrofe que é o trânsito, né? A combinação direção e álcool, ele, na verdade, sublimou, esqueceu de princípios comezinhos, princípios elementares de direito penal, né? A faculdade, a prerrogativa dos deputados, dos legisladores, de criarem condutas criminosas, né? Não é um cheque em branco e também não habilita o legislador de esquecer de uma série de princípios, como, por exemplo, da proporcionalidade. Se alguém acabou de tomar talvez uma taça de vinho, ou meia taça de vinho, e logo depois é submetido ao bafômetro, essa pessoa tem a mesma punição administrativa do que alguém que esteja completamente embriagado, tenha tomado 2 garrafas de uísque e talvez até se intoxicado com outras drogas ilícitas. Então essa desproporção já é o primeiro sinal de que a lei não vai muito bem. E é só o primeiro de muitos absurdos dessa lei, né? Jânio, você que está numa outra ponta, junto aos bares e restaurantes, onde normalmente as pessoas consomem álcool, é obrigatório, mas normalmente consomem, essa lei pegou? A gente costuma dizer que no Brasil existem leis que vingam, outras que não. A lei seca pegou? Olha, primeiro é legal a gente deixar claro que a Abrazel, ela não defende em momento nenhum a combinação álcool e direção. Nós somos contra a lei seca porque a gente acredita que ela é uma lei que ela não veio e aí eu vou até querer discordar um pouco do deputado que a gente viu agora na matéria, que falou em conscientização, e essa é uma lei que ela não está, as pessoas não estão se conscientizando, muito pelo contrário, as pessoas estão buscando maneiras de driblar a lei, entendeu? Então hoje você já tem Twitter, que aí a galera posta onde é que está tendo blitz, então na verdade não tem conscientização nenhuma, né? As pessoas não está sendo feito, e nunca foi feito
né, na época da implementação dessa lei, nenhum trabalho de educação com as pessoas. Foi feito um trabalho de repressão. Você colocar blitz na porta de um bar ou de um restaurante, isso para mim é repressão. Isso para mim não é conscientização. Então eu acho que a lei ela tinha que investir em outras coisas, em outras soluções, com educação, enfim, você já trabalhar desde criança, que a combinação muito álcool e direção é uma combinação que ela não é boa. Aliás, nada que você faça em excesso é bom. Então, acho que isso é uma coisa importante de se ressaltar. E aí, quando você pergunta para mim se essa lei pegou ou não pegou, eu acho que ela não pegou, mas ela atrapalha. Você teve, sim, no primeiro momento, uma queda de venda de produtos nos bares, nos restaurantes, porque, obviamente, as pessoas se assustaram, as pessoas não podem, ainda mais numa cidade como Brasília, que você depende muito do carro, né? As pessoas até brincam que Brasília a gente é cabeça, tronco e rodas, né? Porque a gente acaba que tem carro e tem que o tempo inteiro. Você não consegue, as distâncias também são grandes, então você acaba tendo que utilizar sempre o seu carro. E as pessoas não podem ficar sem carro. Então, no primeiro momento, as pessoas deixaram, sim, de tomar uma garrafa de vinho. Então, era comum você ver um casal sentado para jantar e não tomar um vinho, não tomar um chopp, ou só uma pessoa tomar e a outra pessoa não. E isso, obviamente, caiu o rendimento. No primeiro momento, caiu muito. Depois, como as pessoas elas estão se acomodando com a lei, aí a coisa voltou a estabilidade. Normal, eu não diria que voltou normal, porque ainda tem uma preocupação, né? Quando você... Se as pessoas ficam sabendo que tem uma blitz logo perto ali, você vê que as pessoas já não bebem, já ficam preocupadas que vão ter que sair. Agora, no início existia aquela preocupação de se disponibilizar telefones de táxi ou mesmo ter um transporte do próprio estabelecimento para deixar o cliente em casa. Enfim, os donos de bares e restaurantes foram buscando algumas alternativas para não sentir tanto baque. Hoje ainda tem essas... mas essas alternativas elas se mostraram um pouco viáveis, porque, por exemplo, você se tentou colocar manobrista para levar o carro da pessoa até em casa. Aí a pessoa no dia seguinte bebeu muito e não lembra do estado do carro. Aí, sabe, reclama que arranhou, que sumiu o negócio. Então começa... E tem sempre aquelas pessoas que não são bem intencionadas e acabam se utilizando disso para ter algum tipo de vantagem. Então, é uma coisa que não deu muito certo também, essa história de, enfim, algumas saídas. Você falava do rigor. Se não me engano, a nossa lei se equipara à da Suécia e é até mais rigorosa que de países como Estados Unidos, Canadá. Esse foi um erro ou ela deveria realmente ter começado assim? Olha, o problema não está no rigor. O problema está na maneira em que se colocou esse rigor. Ele se colocou de maneira divorciada de todo o ordenamento jurídico, constitucional ou de todo o sistema de direito penal, com seus princípios e com até mesmo com as suas regras. Doutor Carlos, mas você posso... Por favor, à vontade. Mas você não acha que ela é rigorosa a partir do momento que ela não permite que, de repente, um casal tome uma taça de vinho, coisa? Eu acho que ela é rigorosíssima. Eu acho que ela é rigorosíssima. Agora, sem querer advogar ou habilitando o poder punitivo, ou advogar por uma posição mais garantista, que recomenda menos severidade, a verdade é que, tecnicamente, seja para quem é filiado a mais severidade, seja para quem é filiado a menos severidade, a lei ela é atécnica. Não é uma lei que goze de boa técnica. Por exemplo, o artigo 165, que traz a sanção administrativa, é uma sanção que cabe, como eu já disse, para qualquer situação. E o que é pior, cabe para a situação em que